Graças à atividade de Viveka, é possível dar-se conta de que Atma não dual é não diferente do corpo denso, dos órgãos dos sentidos da mente, de Buddhi e de Prakriti, e que é a testemunha dessas funções, comparável a um rei. Olá, amigos e amigas do canal Viveka Buddhi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos fazendo comentário da obra do livro Atma Bodha. Esse é o Sloka 17 e esse é o 20º vídeo. Já vimos que o Antahkarana é um órgão sutil formado pela mistura dos 5 elementos sutis e a sua contraparte densa abrange o sistema nervoso e as faculdades cerebrais. Ambas interagem proporcionando ao ser humano a capacidade de discernir e de ser consciente através do conhecimento. O Antahkarana, ele se divide em 4 atividades: Buddhi, intelecto, Manas, raciocínio, Ahankara, individualidade e Chitta, matéria mental ou memória. Já falamos também que os sentimentos, emoções e pensamentos nascem pela intervenção e combinação dessas 4 atividades. Buddhi. Buddhi tem como função discernir, analisar, avaliar os objetos conhecidos, que é buscado na memória através das informações gravadas, imagens associadas aos objetos até que se estabeleça o conhecimento. Os objetos aqui se referem a tudo que não é o sujeito que testemunha, como um objeto material, uma ideia, um sentimento, qualquer outra coisa que não eu. Então, podemos ser conscientes das coisas materiais e imateriais através de Buddhi, que é o aspecto inteligente da mente, que recebe a informação e vai buscar na memória imagens associadas à sua procura, tendo como resultado o ato de saber. Manas. Manas, raciocínio. É a função que determina o surgimento da memória e a sua flutuação, que aparece e desaparece rapidamente até chegar ao momento solicitado. Manas é que provoca a aparição de lembranças uma atrás da outra, com uma certa ordem. Por essa razão, denominamos raciocínio ou lógica, mas que se apresenta sem que tenhamos qualquer controle sobre elas. O estado búdico ele só pode emergir quando Manas se aquieta. A atividade manásica não é propensa a refletir a força consciente, da mesma maneira que um lago não reflete nitidamente o firmamento quando sua superfície está cheia de ondas. É necessário acalmar as ondas mentais para que a compreensão possa se manifestar. Quando Manas possui excesso de tamas, que é inércia, a mente se faz preguiçosa, egoísta e ignorante. Por sua vez, quando em Manas há excesso de rajas, atividade, que é atividade, a mente ela se faz impetuosa, soberba e inquieta. Segundo sejam os hábitos mentais, assim se constitui a matéria sutil, que converge em uma atividade mental de acordo com eles. Tanto em Buddhi como em Manas existem infinitas possíveis graduações. A constituição da matéria mental que cria as variações de qualidades de pensamentos, emoções, paixões e sentimentos depende das porcentagens de mistura predominante dos gunas no Antahkarana. Então, uma pequena mudança que ocorre na constituição do Antahkarana provoca uma imensa gama de conteúdos mentais, cujo fim primordial é reconhecer, processar e sintetizar informações, e poder, por sua vez, refletir uma consciência individual. Então, dependendo do fracionamento dos 5 elementos sutis e da mescla entre esses aspectos sáttvicos, é que vai determinar a qualidade do Antahkarana.
Chitta. Chitta, matéria mental ou conteúdo mental, né? Se assemelha à memória. Atividade mental que impede que um objeto experimentado seja esquecido. Chitta pode assumir qualquer aspecto devido à sua plasticidade. Assume representações de formas e nomes. Assim, Chitta pode assumir a condição de um aroma, uma sensação tátil, uma cor ou uma forma visual. Todos os conteúdos que se estabelecem na mente tendem a permanecer na forma de memória e a servir de padrão referencial às percepções futuras. A matéria mental está em constante movimento, possui uma imensa velocidade. E o movimento constante de Chitta denomina-se de manas, e a quietude de Chitta denomina-se de Buddhi. Chitta possui a capacidade de recordar a infinidade de nomes e formas. Chitta é um insondável mar de informações que fluem na superfície consciente, adotando os limites de informações previamente conhecidos. A essencialidade de Chitta é recordar, impedir que as formações que assume sejam esquecidas. Ahankara. Ahankara é a atividade mental que pressupõe um sentido de identificação com a percepção. É o senso de eu que se relaciona com os objetos, se identificando, produzindo um sentido de associação à ação. Relacionar a ação com o executor. Ele dá um exemplo aqui de uma pessoa que vai buscar o seu filho na escola e fica atento às crianças que estão passando por ele. Mesmo que a criança se pareça fisicamente com seu filho, cabelos, altura, ele sabe que não é seu filho e, portanto, não desperta o sentido de propriedade, meu filho. Isso só acontece quando ele vê realmente o filho. Então, esse é o senso do Ahankara. Ahankara é a atividade do Antakarana que possui a função de diferenciar quem é o conhecedor e assim distingui-lo do conhecido. Ahankara é uma atividade mental que produz sentido de diferenciação. A atividade búdica impede a aparição de Ahankara, ou seja, quando existe Buddhi, não há o senso de eu. O universo dual se experimenta graças à presença do Ahankara na percepção. Mas o que se busca é uma modalidade de percepção estável, para que não nasça o sentido de Ahankara. E essa modalidade aparece quando a reação cognitiva está presente no agora. Quando a atenção se firma de forma a estar consciente no agora, então o sentido de Ahankara desaparece e um novo estado de consciência surge. Quando a atenção se firma em uma exclusiva e contínua reação presencial, então o sentido de Ahankara desaparece, introduzindo-se a cognição de um novo estado de consciência. Então, a prática de uma reação presencial constante, contundente, a um presente contínuo, vai desenvolvendo categorias de mente irreconhecíveis para a maioria dos seres humanos. Uma das consequências mais comuns que tende a despertar em quem alcança uma percepção contínua ao momento presente é a aparição de Viveka. E Viveka é o aspecto metafísico de Buddhi e manifesta a qualidade de compreender a natureza do real de maneira intuitiva e direta. Buddhi outorga a capacidade de ser consciente de objetos condicionados pela atividade incessante de manas. Quando a atividade manásica se desacelera e se habilita a opção de aquietar a mente,
a qualidade determinativa búdica da passagem ao nascimento de uma contraparte discernitiva. Então, a função discernitiva viveca outorga a compreensão de realidades metafísicas, abstratas, que derivam do entendimento do que é o real versus aquilo que é ilusório. Então, ficamos por aqui. Agradeço a escuta atenta de todos. Bom estudo. Gratidão.